Olá, bem-vindo ao Help no Campo. Esse canal traz informações e estatísticas dos melhores campeonatos de futebol do mundo. O objetivo do canal não é dar indicações de entradas, mas sim fornecer todas as informações para que você invista no melhor mercado, correndo o mínimo de risco possível. Sem mais enrolação, vamos às informações desse jogo. O resultado mais comum em confrontos entre Bayern de Munique e Manchester City é 2-3. 3 jogos terminaram com este resultado. O Bayern de Munique ganhou anteriormente 7 de 11 jogos contra o Manchester City. Nos últimos 5 encontros com o Bayern de Munique jogando em casa, ganhou 4 vezes, houve 0 empates e o Manchester City ganhou 1 vez. A diferença de gols é de 8-4 a favor do Bayern de Munique. Durante os últimos 11 jogos, o Bayern de Munique ganhou 5 vezes, houve 0 empates e o Manchester City ganhou 6 vezes. A diferença de gols é 17-15 a favor do Manchester City. O Manchester City tem uma sequência de vitórias de 9 jogos. O Manchester City não perdeu nenhum dos seus últimos 13 jogos. O Manchester City tem uma sequência de vitórias de 4 jogos como visitante. O Manchester City não perdeu nenhum dos seus últimos 7 jogos fora. O Bayern de Munique não ganhou nenhum de seus últimos 3 jogos contra o Manchester City. O Manchester City conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 13 jogos. O Bayern de Munique vence o primeiro tempo em 68% das suas partidas, o Manchester City em 52% das suas partidas. O Bayern de Munique vence 68% dos intervalos, o Manchester City vence 52%. Quando o Bayern de Munique lidera em casa por 1-0, eles vencem em 76% dos jogos. Quando o Manchester City lidera por 0-1 fora, eles vencem em 66% dos jogos. Quando o Bayern de Munique começa perdendo por 0-1 em casa, eles vencem em 20% dos seus jogos. Quando o Manchester City perde por 10 fora, eles vencem em 0% dos seus jogos. O Manchester City perdeu apenas um dos seus últimos 5 jogos contra o Bayern de Munique em todas as competições. Nos últimos 5 confrontos, o Bayern de Munique venceu 1, o Manchester City venceu 4 e houve 0 empates. Em média, o Bayern de Munique marca um gol numa partida contra o Manchester City e o Manchester City marca 2 gols contra o Bayern de Munique. O número médio de gols nos confrontos entre Bayern de Munique e Manchester City é de 3. O número médio de gols no primeiro tempo nos confrontos entre Bayern de Munique e Manchester City é de 1,6. Em média, o Bayern de Munique marca 2,91 gols jogando em casa e o Manchester City marca 1,89 gols quando joga fora. Essas são as estatísticas de gols. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Essas são as estatísticas de escanteios. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Inscreva-se no canal, é muito importante para nós. Ative o sininho, não perca nenhuma análise. Deixe o seu like e faça um comentário, vamos crescer juntos. Essas são as estatísticas de cartões, analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Atenção, e não precisa fazer investimento em todos os mercados, atue no mercado que for mais confortável para você. Tenha a gestão da sua banca, não se aventure fazendo investimentos altos se você está começando no mercado. Esse é um mercado de longo prazo, a constância é que vai fazer você ganhar dinheiro. O hedge é normal, tenha controle emocional e siga em frente. Até o próximo jogo.